7h49. Você viu aqui no DF Acontece o caso do senador Roberto Requião, que arrancou o gravador da mão de um repórter da Rádio Bandeirantes porque não gostou da pergunta do jornalista. Nesta terça-feira, o presidente do Sindicato dos Jornalistas aqui do DF entrou com uma representação na mesa diretora do Senado contra o parlamentar. A representação teve que ser protocolada na mesa diretora do Senado, porque o corregedor ainda não foi nomeado. O presidente da casa, de ofício, ele já pode advertir ou censurar o senador Roberto Requião pela sua atitude que nós repetimos, consideramos um erro do qual ele ainda não se deu conta da dimensão, principalmente pelo péssimo exemplo que ele passa para a sociedade brasileira. O senador Roberto Requião terá agora que explicar por que reagiu de maneira tão desequilibrada a uma pergunta do repórter da Rádio Bandeirantes, Vitor Boadjan. Requião arrancou o gravador do jornalista depois que foi perguntado se abriria mão da aposentadoria que recebe por ser ex-governador do Paraná. Após apagar a gravação, o filho do senador devolveu o equipamento da emissora. E Requião, para exibir sua truculência, divulgou na internet o áudio da entrevista. A gravação confirma a agressividade do parlamentar, que ameaçou bater no jornalista. Você foi apanhar? Não, eu tô preocupado. Não, peraí. Não vai desligar a máquina, meu. Não, eu vou ficar com isso aqui. O repórter da Rádio Bandeirantes registrou queixa na Polícia Federal. Na realidade, eu sofri uma ameaça de um ataque físico por parte de um senador. Nesta terça-feira, o senador usou a tribuna do plenário para se defender. Eu perdi a paciência. Talvez não devesse, mas perdi. O destempero do senador não se limita à imprensa. Requião já respondeu a processo por homofobia, preconceito contra homossexuais. Que câncer de mama seja uma doença masculina também, né? Deve ser consequência dessas passeatas gay. Ainda quando foi governador do Paraná, usou termos chulos contra produtores rurais. Aquele pessoal da faixa lá atrás, me perdoem a pretenda, meta a faixa no rabo. Num evento, comparou a bandidos os moradores de Londrina que não concordavam com uma obra do governo. Molecagem com o governador do Paraná, não. Nem de você, nem de bandido em penitenciária. E para debater sobre este episódio, nós convidamos o jornalista Vitor Boadjan e o conselheiro da OAB, Gustavo Gaião. Bom dia, vocês dois. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Obrigado. Vitor, você esperava essa reação do senador? Não, esse trabalho que nós fazemos como setoristas, repórteres setoristas do Congresso Nacional, faz parte da rotina diária, né? Nós entrevistamos os políticos, eles falam sobre variados temas, falam sobre temas que dizem respeito a eles, aos estados deles, e se não querem falar, também eles pedem para não gravar, às vezes eles falam em off, é absolutamente rotineiro o trabalho de entrevistar todos os parlamentares. Essa foi a primeira vez que eu tive uma reação dessa forma de um dos meus entrevistados, que era político, que era um parlamentar, que era um senador da República. Foi a primeira vez. Pois é, como nós estamos aqui com o representante da OAB, Gustavo, qual a sua avaliação com relação a esse episódio? Olha, Renata, o que acontece é que a liberdade de imprensa, ela decorre da nossa democracia, né? E o limite a essa liberdade de imprensa é que deve ser questionado nesse momento, né? Houve excesso por parte do repórter, né? E se houve excesso, a atitude do senador foi legítima, porque o direito permite, com certos limites, você repelir uma atitude que ele teve como afronta à honra dele. Pelo menos eu entendo por essa perspectiva. Então essa questão não é tão simples quanto aparenta. Ela realmente vai colocar valores constitucionalmente assegurados em xeque. Então, qual é o valor que vai pesar mais nesse caso? É claro que a gente tem que ter um cuidado, né, para não ser um debate corporativo, óbvio que não, né? Mas claro, assim, o que a gente percebe é que a liberdade de ambos os lados, né? O repórter está ali para questionar. Sim. E cabe a ele responder ou não. Exato. Né? Então, ele poderia muito bem, e aí me permitem a minha avaliação, ele poderia muito bem ter falado, olha, não quero responder, eu já respondi o que você queria. O questionamento é, ele tinha o direito de pegar um instrumento de trabalho do jornalista e deletar
o que o jornalista fez, né, como o Vitor falou, o trabalho de todo um dia, é claro que é importante, sim, a gente ver os dois lados e o jornalismo, claro. eu acho que ele tem que ter essa avaliação. Mas o grande questionamento ele não foi além do que ele poderia ir? Ele não estava obrigado a responder. Olha, o que é que acontece? Existe o excesso nesse caso, né? Eu não posso julgar apenas com matérias jornalísticas, etc. Então, as circunstâncias colocadas é que vão dizer se foi legítimo ou não. Sim. É claro que houve um excesso, sem dúvida alguma. Houve um excesso do senador, ele foi infeliz nessa questão, mas até onde vai o direito à vida privada dele? Até onde ele se insurgiu sob esse aspecto, né? O componente psicológico tem que ser levado em conta. Mas houve excesso. Então, para esclarecer, Vitor, qual foi o questionamento que você estava fazendo ali para ele? Porque a gente vê muitas matérias, mas de repente, obviamente, você foi o ator principal ali. Como é que foi esse diálogo? Sim, a condução da minha entrevista era, na realidade, a respeito da inflação, que era o caso. Era a pauta do dia, né? Pela manhã a presidente havia já demonstrado preocupação com isso. Como eu trabalhava no Congresso, não estava no Palácio do Planalto quando houve essa entrevista, eu ia repercutir com políticos de lá. O ministro da Previdência estava no Congresso e nós tínhamos gravado uma hora antes a respeito de como a pressão da inflação e o combate do governo à inflação poderia exigir algum tipo de esforço por outras esferas. Por exemplo, a Previdência. Haviam poucos senadores no plenário, entre eles o senador Requião, e então eu fui repercutir o assunto com ele e na condução da entrevista ele acabou falando que o Brasil precisa de salários altos e eu falei, olha, senador, então eu vou entrar nessa questão. Eu anunciei a ele e comecei a abordar um tema que era pertinente ao estado dele, à pessoa dele. E a entrevista foi conduzida de maneira totalmente equilibrada. Por isso que no momento em que a gravação foi interrompida, foi um momento assim inesperado. Né? Eu fui tomado de surpresa. Eu não percebi nenhuma alteração do humor dele durante a entrevista dele, porque senão, da mesma maneira como eu anunciei que ia fazer o assunto, eu também perguntaria se eu poderia continuar na entrevista, né, sobre esse tema. E dali para frente não houve mais espaço para negociação, né? Eu até cheguei a oferecer mais para frente tudo bem, se eu não quer eu apago a entrevista, me devolve o gravador. Enfim, mas dali para frente aí começou todo o tumulto, né? E a imprensa acabou abraçando o assunto e começou a repercutir o fato, né? Agora, essa repercussão, também até conversei com o Vitor, eu acho que é importante esse debate, a gente fazer esse debate, realmente. Como você falou, não é especificamente nesse caso, né, que a liberdade de imprensa, porque na sua avaliação ele não cerceou, embora ele tenha pego o gravador e deletado, né, todo o trabalho dele. Mas esse debate ele é importante, né, Gustavo? Sem dúvida. Acho que a instituição democrática ela não se enfraquece com esse tipo de atitude, ao contrário, há um fortalecimento. O que deve haver é justamente uma discussão legítima da sociedade sobre temas que digam respeito à vida privada, à intimidade da pessoa, independente dele ser um agente político. Ele antes de ser um agente político, ele é uma pessoa e com isso ele tem direitos assegurados. Né? Eu poderia até, vamos dizer aqui, exagerar, dizer, eu não vi nenhum Instituto de Direitos Humanos se insurgir contra isso em defesa do senador, porque ele tem direitos como pessoa, né, direito à vida privada dele. Se ele entendeu, e aí é um caráter psicológico, volto a insistir, não temos como avaliar isso. Se ele entendeu que houve ali uma afronta à sua honra, ele tem o legítimo direito de se insurgir contra aquilo, mesmo com uma atitude mais violenta, sem excesso. Agora, a questão é essa, houve excesso? Eu acho que houve excesso. Então, assim, eu acho que ele perdeu um pouco a razão. Aí, as perguntas não foram ofensivas, eu não estou falando isso porque o Vitor está aqui, não, eu ouvi. Né, como ele falou, foi uma entrevista equilibrada, mas ele perdeu a razão primeiro, né, quando ele tomou o instrumento de trabalho dele, e ele agrediu verbalmente você, ele ameaçou verbalmente. Essa, na realidade, foi a minha maior preocupação, porque foi uma ameaça de uma agressão física partindo de uma autoridade. E dali para frente eu não sabia como agir. Ele se dirigiu ao gabinete dele e eu achei prudente pelas ameaças não acompanhá-lo
e encerrar por aquele momento a tentativa de diálogo com ele e procurar algum respaldo, alguma instituição que pudesse, enfim, trazer de volta o meu gravador e trazer de volta o diálogo com o senador, que eu imagino que ele possa ter tido a oportunidade de se manifestar ontem no plenário, na tribuna do plenário, sobre as razões que ele teve para fazer aquilo, né? Mas naquele momento eu me senti acuado pela ameaça de agressão física, né? E por todo o decorrer, o processo, a dificuldade que foi para retomar o meu equipamento de trabalho. Fica aí, né, para a gente analisar e fazer Exato. um debate mais amplo na sociedade. Obrigada pela participação de vocês. Eu que viu? agradeço. Bom dia. E obrigado você pela companhia. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Até lá e tenha um excelente dia.